Vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre as Sagradas Escrituras. O Catecismo, no parágrafo 120, ele vai falar sobre o cânon das Sagradas Escrituras. O que significa o cânon, né? A palavra cânon significa régua ou cana de medir, né? Ou seja, né, é o instrumento que nos dá uma certeza de uma justa medida, né? E aí, é claro, se usa esse termo para falar do cânon das Sagradas Escrituras, para se vincular e para relacionar-se aos livros da Sagrada Escritura, da Bíblia, né? Por isso que o cânon ele vai sendo como que refletido e os autores sagrados, tanto, né, os discípulos dos apóstolos, quanto também aqueles que vão vir discípulos dos apóstolos, eles vão ali refletindo sobre alguns critérios, né, que nós vamos ver aqui também, desses textos que deveriam ser usados pela igreja. E é claro, né, diante disso nós vamos fazer esse percurso, né, onde nós faremos algumas reflexões sobre o cânon e como que aconteceu, né, essa formação do cânon sagrado que nós temos nos dias de hoje, né, que nós usamos na igreja, né? Primeiramente, né, nós precisamos também entender, né, o que significa Bíblia. A Bíblia significa, o termo Bíblia vem de biblos, que é um termo grego, que significa biblioteca. Então, a Bíblia é o conjunto de muitos livros, né? É uma biblioteca ali onde está aqueles textos que nós podemos usar como inspirados por Deus, né? E é claro, considerados inspirados por Deus, e é claro, né, usados como regra de vida, né, para cada um de nós, né, e principalmente na nossa realidade, para a igreja. Dentro do desenvolvimento do cânon da Sagrada Escritura, que esse desenvolvimento ele já vem ocorrendo desde antes de Cristo, né, podemos dizer assim, ali nós vamos ter dois blocos, né, grandes blocos, aliás, um grande com mais livros e outro com menos livros, né, que são chamados de protocanônicos e deuterocanônicos. O que significa isso, né? A palavra protocanônicos significa o quê? Aqueles que primeiro foram reconhecidos como livros inspirados. E o deuterocanônico são aqueles que depois, né, a palavra deuterocanônico, que é a lei ou a régua que vem depois, né? Então, esses textos eles foram reconhecidos posteriormente como textos inspirados. E assim, né, nós vemos, né, diante dessas duas realidades, de protocanônicos e deuterocanônicos, um bloco, né, de muitos livros, onde ali esses livros eles vão ser, né, refletidos, né, sobre eles, para que pudessem alcançar, né, uma justiça, podemos dizer assim, né, daquilo que seria, né, a verdade de fé dentro daquilo que é a concepção, né, dentro do texto sagrado da Sagrada Escritura, aquilo que nós podemos usar, né, como verdade de fé, né, porque os textos sagrados eles possuem um anúncio, né, uma manifestação de uma verdade. E é claro, né, o desenvolvimento, né, e a reflexão sobre o cânon tem essa grande preocupação, né, o que nós vamos usar para resguardar a nossa verdade, né? Ou seja, a verdade que foi transmitida pelo próprio Deus a cada um de nós. E assim nós vemos, né, como que na antiguidade ali eles vão já definir, né, algumas coisas, né? Nós vemos, por exemplo, dentro dos proto-canônicos, né, que nós vamos ver depois, mas é interessante nós entendermos quais foram os deuterocanônicos, né, tanto do Antigo Testamento quanto também do Novo Testamento. Por exemplo, no Antigo Testamento, os deuterocanônicos são aqueles livros, né, ou trechos, né, de alguns livros que foram tirados, né, da Sagrada Escritura no Concílio de Jamnia, que vai ser reconhecido lá, né, como os judeus, depois, né, nós vamos falar sobre isso,
onde os judeus lá, os fariseus principalmente, né, eles vão como que colocar alguns critérios, né, para que pudesse reconhecer o livro canônico, o livro inspirado por Deus. E ali eles vão retirar alguns textos, né, da Sagrada Escritura Antiga, né, do Antigo Testamento. E alguns desses textos foram, né, o livro de Tobias, o livro de Judite, livro de Sabedoria, depois também o Eclesiástico, que é chamado, né, também Sabedoria de Siraque ou de Sirácida, o livro de Baruque, né, primeira e segunda Macabeus. Então esses textos eles foram retirados, né, eles foram reconhecidos como deuterocanônicos, né, eles foram retirados da Sagrada Escritura Antiga, assim como também alguns trechos, né, do livro de Esther e também do livro de Daniel. Depois, né, quando nós falarmos sobre os critérios, né, do Concílio de Jâmnia, nós vamos falar também sobre isso. No livro de Esther, nós temos ali, né, o trecho, né, do capítulo 10, versículo 4, até o capítulo 16, versículo 24. Foram esse trecho, né, entre o capítulo 10, versículo 4 e 16, 24, que foram retirados do livro de Esther. E também do livro de Daniel foi retirado também um trecho, aliás, dois trechos, né, do livro de Daniel, que é o capítulo 3, do versículo 24 ao versículo 90, que é aquela passagem do cântico, né, dos jovens na fornalha, né, ardente. E depois a história de Susana e Bel e o dragão, né? Nós temos lá no final, né, da profecia de Daniel, que é o capítulo 13 e o capítulo 14 da profecia de Daniel. Então esses textos eles foram retirados, né, desse cânon antigo. E o interessante, né, e depois nós vamos ver isso também, né, esses textos, né, eles foram na época, né, da tradução, né, do hebraico para o grego, todos esses textos eles foram traduzidos, né? Eles foram traduzidos e eles eram também usados, né, na época de Jesus Cristo, como depois, posteriormente, nós também vamos ver. No Novo Testamento, nós também temos deuterocanônicos. E esses deuterocanônicos são, né, a segunda carta de Pedro, a segunda e a terceira carta de João, essas duas cartas de João, segunda e terceira, a carta de Tiago, a carta de Judas, a carta de Hebreus e também o livro do Apocalipse. Esses textos eles são deuterocanônicos porque eles foram inseridos no cânon universal da Igreja posteriormente, né? E aí nós vamos depois ir percebendo, né, como que isso vai acontecendo. Mas por que esses são considerados deuterocanônicos, né? Em geral, porque são cartas muito particulares, onde essas cartas, às vezes, elas foram direcionadas a alguns lugares do Novo Testamento, por exemplo, e essas cartas, nem toda a igreja tinha o conhecimento. Então, nem toda a igreja usava esses textos, né? E existem até alguns textos, né, que eram usados, né, por algumas comunidades cristãs, que eram considerado um texto do Novo Testamento, que posteriormente também eles foram retirados, né? Por exemplo, um texto que era usado, que tem um valor, né, muito importante dentro daquilo que é a catequese, né, o ensinamento catequético, que é o pastor de Hermas. Ele, em algumas comunidades, ele era utilizado, mas depois, posteriormente, por conta dos critérios, né, que a igreja ela vai colocar, né, para considerar um livro inspirado, ali vai ser retirado do cânon sagrado, né? Mas para que a gente possa entender um pouco, né, sobre essa realidade do cânon. O que é o cânon, né? Que é justamente esse bloco de livros que é considerado inspirado por Deus, né? Que serve para cada um de nós de régua, né? Ou de regra de fé, para que nós possamos, né, medir
ou seja, para que a gente possa discernir a nossa prática de fé através dessa verdade que é expressa através desses textos, né? Uma outra coisa também, né, que é muito importante dentro dessa questão do cânon é se nós pegarmos alguns concílios, por exemplo, no século IV, né, no século IV e o século V, né, o concílio de Hipona, de 393, ó, o concílio de Hipona, no século IV, 393, também o concílio de Cartago, né, os concílios de Cartago, né, dois concílios, né, o de 397 e 419, eles reconheceram, né, esses concílios, no século IV e V, eles já reconheceram os 27 livros para o Novo Testamento. Então, se a gente pegar bem, né, já no século III e IV, ali já tem relatos desse reconhecimento dos 27 livros do Novo Testamento que nós usamos, né? Então, nós vemos aí justamente que a igreja, os livros que a igreja usa hoje, né, eles já são usados desde a antiguidade, né? E se no século IV e V existem relatos desse cânon do Novo Testamento, desses 27 livros, isso é sinal de que eles eram usados anteriormente, né? Já anteriormente eles já eram usados de forma universal, né? Porque eles já são relatados, citados também em concílios, né? Então, nós vemos aí justamente, né, essa realidade que nos faz refletir, né, sobre essa regra de fé que é a própria Sagrada Escritura, que nos ensina, né, cada vez mais, né, através do anúncio, aquilo que né, aquilo que são as bases para que nós possamos refletir, né, sobre a nossa doutrina, sobre a nossa fé, sobre Cristo, né, e é claro, né, sobre todas as outras verdades de fé que estão vinculadas à pessoa de Cristo, porque é Ele que vem nos ensinar, né, nos anunciar todas essas verdades de fé. E o parágrafo 120 vai dizer assim, né, foi a tradição apostólica que fez a Igreja discernir quais escritos deveriam ser enumerados na lista dos livros sagrados. Esta lista completa é denominada cânon da Sagrada Escritura. Ela comporta 46 livros no Antigo Testamento, né? E aí 46, quando existem algumas traduções que trazem 45 livros. Por que 45 livros? Porque às vezes se une o texto do profeta Jeremias com o texto de Lamentações. Se nós pegarmos o texto das Lamentações, do livro das Lamentações, nós vamos ver lá que é justamente Lamentações de Jeremias, né? Porque está vinculado ao mesmo autor, ao mesmo profeta, né? Então, às vezes, esses livros eles vêm em conjunto, unidos, né? Mas, em geral, nós encontramos sempre 46 livros, né, no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento, né? E aqui nós trazemos a lista, né, desses livros, né? Para o Antigo Testamento, aí nós temos ali o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Depois Josué, que são os livros, né, históricos, Josué, Juízes, Rute, os 2 livros de Samuel, os 2 livros dos Reis, os 2 livros de Crônicas, Esdras e Neemias, Tobias, Judite, Ester e os 2 livros de Macabeus, né? Depois nós temos os livros sapienciais, Jó, Salmos, os Provérbios, o Eclesiastes, o Cântico dos Cânticos, o Livro da Sabedoria, o Eclesiástico, ou Sirácida, como em algumas traduções vem. Depois temos os profetas maiores, Isaías, Jeremias, aí temos o livro das Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, também, né, juntamente com os profetas maiores e os profetas menores, né,
Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Aí nós vemos, né, depois o texto do Catecismo vem nos trazendo o conjunto dos livros do Novo Testamento. E ali ele coloca, né, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, os Atos dos Apóstolos, as epístolas de São Paulo aos Romanos, as duas aos Coríntios, a carta aos Gálatas, Efésios, a carta aos Filipenses, aos Colossenses, a primeira e segunda aos Tessalonicenses, a primeira e a segunda de Timóteo, Tito, Filemon, depois vem a epístola aos Hebreus, né? Depois, a epístola de Tiago, a primeira e segunda epístola de Pedro, as três epístolas de João, a epístola de Judas e o livro do Apocalipse. Então nós vemos aí esse conjunto de livros, né, que a Igreja nos ensina e considera, né, como textos inspirados, né, que servem de fundamento e base para a nossa regra de fé, para que assim nós possamos, né, realmente aprofundar no conhecimento de Jesus Cristo e, é claro, né, da sua verdade que ele anuncia, para que nós possamos, dia após dia, né, ter esse contato vivo com Deus através da sua palavra.